Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Hakadosh Baruch Hu nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje, amados, estaremos tratando sobre a Parashá Hukat, que é uma das porções da Torá mais difíceis de serem compreendidas, porque segundo os nossos sábios, esses hukim, esses decretos, eles não são plenamente compreendidos. E hoje nós vamos tratar disso de uma forma um pouquinho diferente. E os irmãos sabem que nós estamos começando este ano pela Brit Hadashah. E na Brit Hadashah, que é a leitura complementar dessa porção da Torá, está em João 3,10, quando Yeshua vai conversar com um homem que era também um rabino em Israel, e ele fala sobre o fato deles não conhecer as coisas celestiais. E uma coisa interessante, irmãos, e o vídeo já está gravado sobre isso, eu não vou me demorar, portanto, nesse quesito aqui. Uma coisa que eu quero que fique bem clara aqui, é que naquela época, no século I, as pessoas tinham acesso a essas coisas, tinham acesso a essas informações. Haviam rabinos, haviam pessoas ali que ensinavam a Torá, e não só a Torá, como a tradição. E quando Yeshua fala daqui das coisas celestiais, ele está falando nada mais, nada menos, irmãos, do que a parte mais alta da tradição judaica, que é a Kabbalah. Então, quando ele fala sobre subir aos céus, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que veio do céu, inclusive na sua tradução deve estar escrito que está no céu, mas lá em hebraico está escrito que veio. Entendeu? Isso é um erro grave também em português que aconteceu na hora da tradução e causa uma confusão muito grande. Então, ele vai conectar essa parashá, esse dito dele com a parashá, com a questão da serpente. E ele vai falar que ele vai ser levantado, e aqui nós temos uma alusão muito clara a Yeshua ser colocado no madeiro, para que as pessoas pudessem ter vida eterna. Diferente daquele momento lá que as pessoas seriam curadas e salvas da morte, aqui Yeshua vai dar a vida eterna. E aqui, irmãos, eu queria mais uma vez aqui fazer uma coisa, porque eu acredito que vai ser proveitoso para todo mundo. Quem não assistiu o vídeo, tem um versículo aqui, que é o versículo 16, que é um versículo, acho que entre os cristãos é o mais conhecido que tem. João 3,16, porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que a palavra mundo aí em hebraico é olam. E olam, em hebraico a gente sabe que é eternidade. Agora no hebraico moderno é que virou mundo. Mas se você pegar o Tanakh, está sempre a referência lá à eternidade. Então o que Yeshua amou? A eternidade que está dentro de nós. Ele não veio resgatar isso aqui. Ele veio resgatar a eternidade que está dentro do homem. Os nossos sábios dizem que cada pessoa carrega dentro de si uma centelha do Mashiach. Vocês entenderam isso? Fica fácil entender a missão de Yeshua. Por que ele veio? Para resgatar aquilo que saiu dele. É difícil entender isso, irmãos. Ele não está preocupado com essa matéria. Ele não está preocupado com essas coisas que estão acontecendo por aí. O foco de Yeshua são almas. E abrindo um parênteses e fechando rapidinho, deveria ser o nosso também. Nosso foco deveria ser vidas e não coisas. Porque hoje nós amamos as coisas e usamos as vidas. Naquele tempo era diferente. Yeshua não se preocupava com nada. Ele diz que o Filho do Homem não tem lugar onde recostar a cabeça. Mas ele trabalhava. No ministério dele, um ministério curto, 3 anos e meio, ele fez uma revolução em Israel, e essa revolução chegou até nós. Para você ter noção de como essas palavras são profundas. E a Bíblia fala aqui que o Eterno enviou Yeshua para o mundo, não para condenar, mas para salvar. Então os irmãos vejam que quando Miriam e Yosef recebem a visita daquele ser celestial,
que falam com eles o nome que a criança teria, porque não foram eles que deram o nome, os irmãos se lembram disso, né? Eu dei o nome para os meus filhos junto com a minha esposa, você deve ter dado o nome para os seus, mas nem Yosef nem Miriam deram o nome para a criança. Ele foi chamado de Yeshua porque o nome veio do céu, que significa o Eterno salva. E o ser celestial explica lá, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão dele era muito clara. Nós aqui não estamos entendendo isso hoje. Nós estamos pensando que as coisas que são perenes, as coisas que são boas, são essas aqui. Mas nada disso vai ficar. E eu quero só deixar isso aqui, irmãos, porque nós precisamos compreender que o texto diz: quem crê nele não é condenado. A condenação está o quê? Em não crer nele. Não crer no nome de Yeshua. E aí nós temos uma outra complicação. Porque na hora que os tradutores pegaram a Bíblia para traduziram e colocaram o nome Jesus, ou outros nomes que foram colocados. Hoje tem uma gama muito grande de nomes. Tem gente que não sabe nem o alfabeto e já está criando novos nomes para Yeshua. Mas ele foi dado um nome. E o Rabino Shaul diz que o Pai deu um nome para Yeshua, para que ao nome de Yeshua todo joelho se dobre, toda língua confesse que Yeshua é o Senhor. Ele diz assim: para a glória do Pai. Aleluia. Então eu imagino, irmãos, uma cena que eu vou ver daqui a algum tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu vou ver essa cena junto com você. E eu espero que nós estejamos do lado das ovelhas, Baruch Hashem. Quando a humanidade for reunida, e isso se levantar do trono. E você sabe que quando um rei se levanta do trono, os súditos se curvam. Eu imagino a humanidade inteirinha se ajoelhando diante de Yeshua, e na primeira fileira, assim, do lado dos bodes das cabras, Satanás e a capetada toda. E ele teve que se ajoelhar diante de Yeshua e dizer assim: eu não queria dizer, mas eu sou obrigado a dizer: Yeshua, tu és Senhor, para a glória do Pai. Aí nesse momento, irmãos, eu vou pular, vou gritar, vou sapatear, vou fazer o que precisar para louvar o Senhor, porque vai cumprir isso aqui. Aleluia. Por isso o nome de Yeshua é tão importante. O diabo tentou mudar, mascarar, tentou fazer tudo, mas isso veio à tona. E agora, irmãos, nós temos o privilégio de ter acesso a isso no original. E hoje nós podemos dizer que esse nome é algo poderoso. Eu tive uma experiência, irmãos, há uns anos atrás. Eu estive na cidade de Marília pregando, e preguei na igreja lá, e depois voltei para casa e tudo certinho. O pastor que me recebeu, ele continuou pregando, e um dia ele foi pregar e foi orar para uma pessoa, a pessoa ficou endemoniada. Aliás, o demônio manifestou, ela já estava, né? O demônio manifestou. E quando o demônio manifestou, ele começou: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. O demônio virou para ele e falou assim: não sai. Ele falou: você tem que sair. Ele falou: não sai. Por que você não vai sair? Ele falou: porque você sabe o nome verdadeiro, você sabe que esse é o nome verdadeiro, então nesse nome eu não saio. Ele pegou e falou assim: misericórdia. O Espírito Santo falou para ele assim: usa o nome Yeshua agora. Ele pegou e falou: então eu vou usar, sai em nome de Yeshua. O demônio falou: não fala esse nome, sai em nome de Yeshua. E puf! Você entendeu a moral dessa história? Quando você sabe a verdade, você não pode usar outra coisa além da verdade. Entenda isso, irmãos. Isso é sério que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época em que eles estão disseminando informação, mas a informação que está sendo disseminada na sua grande maioria é lixo. E aí a Brit Hadashah vem para falar isso, né? Então, eu quero agora fazer a ponte lá para a Torá, porque a Torá vai falar agora uma vaca vermelha, uma vaca perfeita, que vai ser usada para purificar
as pessoas, os sacerdotes, os objetos. Aí vem a pergunta, né? Por que tem que ser uma vaca vermelha? Perfeito. Inclusive em Israel foram encontradas, né? Ela está prestes a ser sacrificada para que os últimos preparativos para que o terceiro templo seja reconstruído possam ser feitos. Está tudo pronto, irmãos. Por isso que eu digo para vocês, nós estamos aguardando o momento de ouvir o shofar soar para Yeshua falar assim, vem, para a gente poder estar junto no banquete. Aleluia. Aleluia. Por que tem que ser uma vaca vermelha? Você já pensou no aspecto feminino disso aqui? Eu quero entrar um pouquinho mais profundo hoje. Você pensou no aspecto feminino que tem que ser retificado? Vamos tocar um pouquinho nisso? Vamos primeiro lá para o Éden. Quem pecou primeiro? A mulher. Aí depois, nós temos ao longo da história, alguns momentos em que a mulher aparece, algumas vezes fazendo coisas belas e algumas vezes fazendo grandes besteiras. E aí, a gente começa a se perguntar assim, puxa vida, como que a Torá vai fazer agora para retificar isso? Porque o pecado entrou pela mulher e depois ela levou o homem. E eu tenho uma teoria comigo que o pecado veio para Adão por amor. Sério, irmãos? Porque dizem que a mulher é muito emotiva, mas você imagina que o homem estava sozinho. Ele olhava ao redor, via todos os pares e ele olhava, eu estou sozinho. E de repente ele vê aquele monumento. Ela devia ser maravilhosa. Eu não sei o que vocês acham, mas a minha esposa para mim é a mulher mais linda do mundo. É a minha opinião. Eu guardo a opinião dos irmãos, cada um tem a sua, mas a minha e pronto, acabou. Então eu não imagino sem ela. Eu fico imaginando Adão quando ele falou, uau, ela é igual a mim e ela me completa. E viveu-se um momento lá entre eles, e de repente ela chega e fala assim, olha, come isso aqui porque eu já comi. Ele deve ter olhado e falado, misericórdia, o que ela fez? Ele sabia que Eva tinha pecado, mas ele acompanhou ela e trouxe todo o dano que a humanidade tem hoje. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero pegar na questão da Eva, que agora precisou haver uma retificação, e o Senhor disse para ela assim, você vai agora pagar um preço por isso, e vai ser extensivo a todas as mulheres. Por quê? Você vai ter parto com dor, você vai começar a ter problemas, e a mulher hoje, como em toda a história, né, tem só uma vida problemática, porque a mulher ela passa por muitas fases. E infelizmente, né, tem aquelas fases quando chega no final da vida em que a gente não sabe o que é, a mulher não sabe o que é calor, o que é frio, o que ela quer, o que ela não quer, mas isso também é consequência daquilo que a nossa querida Eva fez. Aí a gente vai andar um pouquinho mais na história, a gente vai ver que a retificação vai alcançar a época da redenção com Yeshua. Vai ter que vir através de uma mulher. E aí a mulher vai ter que servir como o veículo redentor. A que trouxe o pecado, agora vai trazer a solução para o pecado. Então essa novilha, ela está alinhada com isso. E interessante que a novilha tem que ser perfeita. Os irmãos se lembram que antes de Rava pecar, ela era uma mulher perfeita. Era uma mulher pura, era uma mulher ingênua. Essa mulher, irmãos, ela tinha todo o potencial, assim como Adão tinha. Então, tudo isso com o pecado foi quebrado, e agora precisa haver essa retificação. E aí a Torá vem para poder mostrar para a gente que esse animal, ele faz parte desse processo de redenção e retificação pelo lado feminino, para que a mulher seja restaurada, para que em parceria com o masculino, ela possa alcançar a redenção, como aconteceu com Miriam. E olha que interessante, Miriam, quando recebe aquela palavra de que ela ficaria grávida, ela fala uma coisa com aquele ser celestial, como vai poder isso acontecer se eu não conheço homem? Ou seja, ela era virgem, intocada. E aí, esse ser celestial diz, o Espírito Santo vai fazer uma obra.
dentro de você. Porque você é pura. Olha o paralelo aí. Você é pura, você não foi tocado, você é uma mulher perfeita para que isso possa acontecer. Você é uma judia, você é descendente da tribo de Judá, porque o rei vai vir através de você. Isso é muito tremendo, irmãos, a gente parar para pensar nesse paralelo, nessa retificação que está acontecendo. E o ápice da retificação se dá quando o Eterno toma a nação de Israel e chama ela de noiva. Aí todo mundo é enquadrado, e nós somos a noiva. Para mostrar que isso vai alcançar todas as pessoas, e que todos nós vamos ser considerados a noiva pura, que inclusive o Rabino Shaul disse que ele estava preparando uma noiva, e por isso o Rabino Shaul batia. Por quê? Porque o nosso caráter precisa ser transformado, irmãos. Nós viemos do mundo cheio de porcaria, cheio de pecado, cheio de, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E o que o Espírito Santo precisa fazer? Retificar, restaurar isso. Para colocar inclusive as nossas emoções em linha com o Espírito Santo. Para a gente não ficar, como o Rabino Shaul diz, sendo levado por todo o ensino maléfico. Isso tudo, irmãos, mostra para a gente que essa vaca aqui, ela vai trazer uma purificação para quem está contaminado pela água, e a água já é a palavra. Ou seja, essa palavra misturada com esse pó, essa cinza da vaca, se não fizer essa mistura, não tem purificação. Então tem que ter a mistura, nós precisamos ser injetados com a palavra do Eterno, ela precisa ser aspergida sobre nós, para que a nossa vida possa ter um direcionamento diferenciado. Nós precisamos, irmãos, permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida, através do quê? Da palavra. Por que nós estudamos uma porção da Torá por semana? E passamos a semana inteira relembrando ela, pensando, trazendo a memória. Por quê? Porque essa palavra vai estar nos restaurando. Você lembra que aqui, essa purificação ela se dá no terceiro, no sétimo dia? Lembra que o 3 é o número de transição? No terceiro dia você está transicionando já para você dar um pulo, um salto, e quando dá a completude, a plenitude, que é o 7, já está bem. Nós precisamos parar para pensar nisso. Nós precisamos parar para pensar que o 7 também está ligado com a era messiânica, e que logo isso vai acontecer conosco. Então, irmãos, tudo ligado aqui com a redenção, com Yeshua, com aquilo que vai acontecer no futuro, e nós precisamos ser preparados agora. Não dá para a gente pensar assim, na hora eu vejo o que eu vou fazer. Não, nós temos que nos preparar agora. Tem alguma pergunta sobre essa questão da novilha, da vaca? Para a gente poder falar sobre um outro assunto? Você entendeu essas conexões que nós temos com o mundo vindouro, com Yeshua? Todo mundo entendeu isso? Baruch Hashem. Então, irmãos, nós vamos dar uma caminhada aqui adiante, para a gente poder falar sobre um outro assunto aqui que eu quero tocar com você. Lembrando, né, que essa vaca ela purificava não só pessoas, mas também coisas, tá? Então, quando precisasse purificar alguma coisa, isso também, essa vaca também servia para isso. Então, irmãos, logo depois desse assunto da vaca, tem a morte de Miriam. Então vai morrer a novilha, vai morrer Miriam, daqui a pouco vai morrer Arão, vai morrer o povo. Misericórdia, é só morte hoje, né? Na Paraxá, lógico, né? Misericórdia. Então, irmãos, vamos falar então sobre a morte de Miriam. Números 20, verso 1. Chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Sim, no mês primeiro o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu e ali foi sepultada.
No verso seguinte diz o quê? Que todo o povo chorou por ela, e foi aquela coisa assim, né? Foi um luto total. Hã? Não. Não? Ué, ninguém chorou por Miriam? Pela água, chorar pela água. Ah, eu quero mostrar aqui uma coisa, irmãos, que eu acho que é muito interessante aqui, porque depois que Miriam morre, e os irmãos conhecem, eu já falei para os irmãos aqui sobre a lei do luto, tem que ter 7 dias primeiro, a pessoa que ficar mais próxima, ela não sai de casa, depois tem 1 mês, e depois 1 ano, são os 3 períodos do enlutado. No dia seguinte, o povo se levanta contra Moshe e Arão. Eles estavam do quê? De luto. O povo não respeitou o luto deles, não? Eu queria que você parasse para pensar numa coisa. A falta de respeito que eles tiveram com a liderança deles. Eles poderiam ter falado assim, puxa vida, não tem água? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ainda que eles fizessem uma loucura, eu vou cavar um poço. Você vai falar assim, no deserto, Rabino, no deserto mesmo, cavar um poço, se vira. Mas não vai agora se levantar contra Moshe, porque aqui houve um levante, irmãos. E eles vão reclamar para Moshe de uma forma assintosa. Eles vão ser mal educados com Moshe. Eu queria te mostrar uma coisa que vai acontecer aqui. Porque essa reclamação que eles fizeram contra os 2 líderes deles, que ainda estavam de luto, eles não vão respeitar nada, vai gerar morte para eles. Então tem 2 coisas aqui. Primeiro, a falta de respeito ao líder. E o segundo, murmuração. 2 ingredientes altamente explosivos, espiritualmente falando, que vão acarretar a morte. E o pior não é isso. O pior, irmãos, é o que eles disseram aqui. Olha só, diz assim: e o povo contendeu com Moshe, dizendo. Você sabe que essa palavra contendeu significa, né, bate-boca. Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Eterno. A boca fala do que está cheio, eles querem morrer. Eles querem morrer. Por isso, não jogue contra você mesmo. Você quer ter vida? Amém. Quer ter saúde? Amém. Quer ter sucesso? Amém. Profetize tudo isso. Amém. Não abra a boca para dizer o contrário. Aqui eles pediram para morrer. Olha o que eles disseram aqui. E por que trouxer essa congregação do Eterno a esse deserto? Para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau? Lugar onde não há semente, figos, vides, nem romãs, nem água para beber. Para um pouquinho aqui. Tem 3 coisas aqui. Figo, vide, que é uva, e romã. Você lembra do quê? Os espias. Foi o mesmo fruto que eles trouxeram. Irmãos, por favor, veja isso, que coisa tremenda. E são 3 coisas. Voltando para a questão da transição. Eles estão aqui já próximos de onde? Da fronteira, para poder ir para Canaã. Mas eles insistem em fazer besteira e reclamar. Mais uma vez, a murmuração. Você entende que a murmuração, ela é uma ação demoníaca na vida da pessoa? Quem murmura, já abriu a porta para o demônio entrar. Porque, irmão, você imagina se uma pessoa cheia de Espírito Santo vai abrir a boca para murmurar? Fala para mim. E esse povo está cheio de Espírito Santo? Me ajuda aí, por favor. Você acha que eles estão? Reclamando contra o líder, não dando nem folga para o líder ter o momento de luto dele. Lembrando que ninguém chorou por Miriam. E Miriam foi uma defensora do povo. Miriam, quando eles saíram do Mar Vermelho
e chegaram do outro lado. Miriam, ela foi a primeira a sair a louvar o Senhor. Ela pegou os tamborins, os pandeiros e saiu para dançar junto com as mulheres. Era uma profetisa. Agora, pega essa mulher e ninguém honra essa mulher? Irmã do líder? Irmãos, o que está de errado com esse povo? Não valoriza a liderança que tem? É brincadeira um negócio desse? Aí você fala assim, se fosse eu não faria isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. É todo mundo aqui feito do mesmo produto. Carne, sangue, emoções. Então, esse povo aqui está fazendo algo muito ruim contra si mesmo. E o texto diz assim, então Moshe e Arão se foram diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos. E a glória do Eterno desapareceu. De novo, a mesma situação. Ao invés de Moshe e Arão discutirem com o povo, eles vão para onde? Para a presença do Eterno. E toda vez que eles se humilham diante do Eterno, o que acontece? A glória vem. Só que a hora que a glória aparece, é para uma intervenção única. Rabino, eu posso colocar um pontinho antes de passar para frente? Pois não. O que nossos filhos têm ouvido da nossa boca? Isso é muito importante. Porque aqui, quem está aqui no deserto agora são os filhos, não são os pais mais. Porque estão no 40º ano. Né? Porque Arão vai morrer, já está no 40º ano. Sim. Aquela geração morreu, está vindo os filhos agora, os filhos do deserto. Só que a frase é a mesma dos pais. Por que você trouxe a gente, tirou a gente do Egito, para a gente morrer aqui? Essa frase a gente já ouviu lá, desde a saída do Egito, a gente está ouvindo dos pais. Agora os filhos estão repetindo de novo as mesmas frases dos pais. Então assim, o que a gente tem que falar dentro das nossas tendas? Dentro das nossas casas? Que tipo de murmuração, de reclamação, que às vezes fica abrindo a boca direto e os filhos vão ouvindo, e quando cresce, as frases são as mesmas, porque ficou o tempo todo ouvindo isso. Então assim, é esse cuidado que tem que ter, porque eles já estão prestes para entrar na terra, e eles estão correndo risco aqui, e vai correr risco porque vai morrer aqui, gente. Vai. Está muito na fronteira, agora está pertíssimo, já estão nas planícies de Moab aqui. Quer dizer, o cuidado que a gente... Agora vamos falar para nós. Nós estamos no fim. Nós estamos na fronteira. Nós estamos na fronteira de Moab. Né? E a Yeshua já está assim, já pronto para os anjos já tocar o shofar. Qual tem sido... O que a nossa boca tem confessado, falado, reclamado, murmurado ou não? Nós estamos numa postura diferenciada. Irmãos, é a questão do discipulado. Qual o discipulado que nós estamos fazendo dentro de casa? Todos os dias nós fazemos uma oração 2 vezes ao dia. Como é que se chama essa oração? Nessa oração nós falamos que nós vamos falar dos nossos filhos sobre a palavra do Eterno, enquanto estiver em casa, sentado, andando. Mas a pergunta é, nós estamos falando isso para os nossos filhos? E não é só falar, é dar o exemplo. Eu já falei para os irmãos aqui, você quer que o seu filho seja estudioso? Estude, deixe ele te ver estudando. Deixe ele te ver fazendo algo, produzindo algo. Você quer que teu filho ore, tua filha ore? Deixa de ver orando. Investe tempo em oração. Você quer ver seu filho tendo uma mente restaurada? Abra a boca e fale a palavra. Profetize a palavra. Seu filho e sua filha vão ver, e o resultado disso será uma geração diferenciada. Porque o que a Rebecca falou agora é muito sério. Eles estão repetindo as palavras dos pais. E vem novamente aquela questão. O que você está falando dentro de casa? O que a gente fala dentro do carro quando sai daqui ou quando vai para qualquer outro lugar? Porque, irmãos, a conta chega. E aqui está chegando para eles.
E aí você vai ver que isso aqui é uma coisa muito interessante, porque eles vêm repetindo, como a Rebeca acabou de falar, e eles acabam colocando os seus filhos numa situação ruim. Porque os filhos vão herdar Canaã, mas eles vão herdar já com esse espírito. Você entendeu isso? Há uma herança, uma promessa que o Eterno fez, irmãos. Mas nós vamos tomar posse dessa promessa? Se vamos, em que condições? Como é que estão as nossas emoções? Porque quem fala mal, irmãos, de alguém, fala mal ou porque tem ciúmes, ou porque deseja aquilo que a outra pessoa tem e não pode ter. Brincadeira. Por que vocês acham que eles estão aqui indo contra Moshe e Arão? Eles não podem atingir o Eterno, eles vão no líder, porque os dois líderes representam o Eterno. Então, quando alguém se levanta contra um líder, essa pessoa não está se levantando contra um líder de verdade. Essa pessoa está zangada com o Eterno, com Yeshua. Ela não pode atingir Yeshua. Por isso, irmão, se Yeshua viesse para a terra hoje, ia ser complicado. A nossa geração ia fazer o mesmo, pior ainda que fizeram no século I. Porque é um povo que não quer saber. E a gente fala, a gente bate, a gente ensina. Não. Você vê quanta gente, irmãos, tem ensinado a Torá. E quanto a gente está precisando que venha um mover do Senhor do Brasil. Para que isso não aconteça, para que ao invés de ter esse tipo de palavras no nosso meio, existam palavras de edificação, palavras proféticas. Palavras para abençoar a pessoa, falar, seu negócio vai dar certo. Você vai crescer cada vez mais. E apoiar a pessoa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque foi isso que o Senhor planejou para nós como uma família. Você entende que é todo mundo a mesma família? Amém. Alô? Amém. Você está entendendo? Os filhos de Israel são provenientes de 12 tribos. Um homem e 4 mulheres. Uma família. Você tem dúvida que nós somos família? Não. Família é para cuidar um do outro. Amém. E a pergunta? Não precisa responder. A gente está cuidando um do outro? Entendeu? Então aqui, eles deviam olhar para Moshe e falar assim, Moshe, você tirou a gente lá, já nós vimos muitos milagres, Moshe. Não dá para você conversar com o Eterno? Eu sei que você está de luto, Moshe, mas é que a gente precisa de água. Não. Vai para cima. Eu quero é briga. Vai converter. Vai converter, poxa. Está aí, olha o que ele vai causar. Aí, o Eterno fala para Moshe assim, toma tua vara, ajunta essa congregação. Tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e ela dará água. Os irmãos estão ouvindo o que está escrito aqui? O Eterno falou assim, fala a rocha perante os seus olhos, e ela lhes dará água. A instrução foi clara. Tem alguma dúvida? Aí, Moshe e Arão reúnem a congregação, e veja bem agora o que aconteceu. Moshe disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Moshe saiu do Espírito já. Saiu. É culpa dele? O que estão fazendo com ele esse tempo todo, irmãos? Você acha que líder não fica estressado? Você acha que líder não fica cansado? Você acha que ele está carregando 2,5 milhões nas costas? Como é que esse homem está se sentindo? Agora ainda, a irmã dele morre ontem, hoje o povo já tem que pegar um confronto com o povo desse jeito, com o coração ferido, partido. A mulher que cuidou dele, que a Miriam cuidou de Moshe.
Os irmãos se lembram que quando a mãe entrega a Moshe, a família leva ele para o rio, e vamos ver o que acontece lá? Para a filha de Faraó poder pegá-lo e adotá-lo. Ela estava em todos esses momentos importantes da vida de Moshe. Ele perde, não é só uma irmã, era uma companheira de ministério. E agora o povo faz isso. Lógico que ele tem que estar irado, irmãos. Não é sangue de barata que corre aqui, não. Até porque barata também não é caixão, né? Mas a gente não tem como não ficar bravo, não ficar nervoso. Então o povo devia olhar e falar assim: não, Moshe, calma, calma. Mas Moshe não se acalmou. O que ele faz? Moshe levanta a mão e feriu a rocha 2 vezes, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os animais. Aí, os nossos sábios dizem o seguinte: que quando ele feriu a rocha, saiu água e sangue. E a gente vai lá para Brit Hadashah, quando Yeshua foi crucificado. Quando aquela lança entrou do lado dele, saiu água e sangue. Ou seja, quem é essa rocha? Yeshua. Alguns dizem que essa rocha aqui era pelos méritos de Miriam, mas Rabino Shaul, no livro de Coríntios, ele diz que a rocha era o Mashiach. Eu queria falar uma coisa para vocês, por favor, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Yeshua estava entre eles, no acampamento. Não era só a nuvem, não era só a coluna de fogo, ele estava entre o povo. Tem alguma semelhança com aquilo que Yeshua disse sobre nós? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome? Irmãos, por favor. O que Yeshua disse é o que está na Torá. Preste atenção para isso. Você sabia que Yeshua conhece as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas intenções? Ele conhecia tudo que esse povo ia fazer. Ele permitiu que isso acontecesse com Moshe. Agora veja, não era necessário o povo fazer isso e trazer Moshe para esse grau de intensidade, de descontrole. Moshe, irmãos, era um homem equilibrado. Mas já está 40 anos ele aguentando isso aqui do povo. Tem uma hora que, sabe? E Moshe não tinha um balneário para ele poder tirar férias. Ou então, um hotel fazenda, uma praia. Não tinha nada disso, irmãos. Ele trabalhou o tempo inteiro com o povo, com um objetivo único. Moshe tinha um foco: levar o povo para Canaã. E Yeshua trabalhou com foco: trazer salvação para as pessoas. Na sua vida profissional, trabalhe com foco. Na sua vida espiritual, trabalhe com foco. Cada um de nós recebeu um chamado, cada um de nós tem um ministério. Foca naquilo que o Senhor te deu. Ah, mas eu acho tão bonito. Fulano. Eu queria muito cantar, irmãos. Mas com a minha voz não tem jeito. Não tem jeito. Então meu negócio não é cantar, meu negócio é ensinar, trazer a palavra do Senhor. Esse é o meu foco. Meu foco é escrever. Lógico que quando chegar lá na eternidade eu falo assim: Yeshua, será que você me empresta um pouco da voz aqui para eu poder cantar para o Senhor aqui? Acho que daí vai me dar uma palhinha, né, para eu poder louvar Ele lá. Mas nada de muito sério também. Mas os irmãos estão entendendo que tudo isso aqui, irmãos, é muito Brit Hadashah. Esse momento aqui é muito o momento em que Yeshua foi elevado naquele madeiro. Porque os nossos sábios, eles completam isso aqui e mostram que aquela água que saiu com o sangue referia-se ao Mashiach. É por isso, irmãos, que eu não consigo entender como que o judeu em Israel, ou o judeu em todos os lugares do mundo que tem acesso ao Brit Hadashah, não consegue entender isso, porque eles têm acesso às palavras dos sábios. Se eu tinha, por que eles não vão ter? Você entende isso?
Então todas essas coisas, irmãos, essas são coisas que a gente precisa parar para pensar, e você precisa ter essa informação e entender que tudo que está na Torá está na Brit Hadashah, não é nada de novo. Como o pessoal diz, é uma nova aliança. Não é nada. É uma restauração da aliança. Pois não. Por favor, corrija se eu estiver errado. O povo no deserto reclamava tanto, questionava tanto, murmurava, que eles não conseguiram enxergar que era a água que seguia o povo no deserto de Israel, certo? Por isso que Deus falou, a rocha. fala a rocha, que ela vai disputar e ela vai fazer água brotar. Só que o povo também não percebeu que quando Miriam morre, a água também seca. Ela para de sair. E daí eles não entenderam que, na verdade, tipo assim, eu tento entender também, né? Que eles, ao murmurar, eles faziam com que cessou também a bênção que vinha através da intercessão de Miriam. Porque ela também era intercessora junto com o povo. Sim. Ela intercedeu pelo irmão Moshe. Arão também, que tipo assim, a coluna a nuvem, né? Já era a intercessão de Arão pelo povo que fazia, e o povo não enxergava. Não enxergava, só murmurava, e aquilo ia se saindo e o povo não enxergava. Que cada um tinha um papel. A bênção de Hashem, ele seguia através dos dois ali também, né? Fora Moshe. Sim. Através dos dois. Sim, e isso é tão interessante porque, como eu falei para vocês, cada um tem um local, cada um tem um encaixe dentro do ministério. Entendeu? E aí, quando a gente olha, você fala assim, mas fulano não faz nada. Tem uma história de uma senhora, isso é uma história da igreja, né? Uma velhinha que ficava sentada no fundo da igreja. E todo mundo falava assim, nossa, a senhora fica lá sozinha, sentada, o tempo inteiro. Aí um dia, quando o pastor estava pregando, começou a vir um avivamento dentro da igreja, aquela coisa, o Senhor começou a curar, veio aquele monte de coisa, e aí aquele pastor perguntou, mas Senhor, o que está acontecendo? E o Espírito Santo falou para ele assim, sabe aquela velhinha que fica sentada lá no fundo? Ela fica orando o tempo inteiro. E é pela intercessão dela que eu estou trazendo tudo isso. Então, o que a irmã falou, ainda baseado na mulher, novamente nós temos uma mulher aqui, a retificação através da mulher, o papel importante da mulher. Eu queria só aproveitar e dizer, mais uma vez para as irmãs, por favor, orem, porque quando vocês oram, segundo os nossos sábios, o papel de vocês na oração, a oração de vocês tem um poder muito maior do que a nossa oração, porque vocês são muito bondosos, vocês têm útero, vocês geram. Orem. Eu já brinquei com os irmãos aqui, vou falar de novo. Quando tem alguma coisa muito difícil, eu falo para a Rebeca assim, ora aí, minha filha, porque, né, é que vai estar novo você mais, vai lá aí, né? Vai lá por nós, né, irmão? Isso, então, as irmãs entendem o poder da intercessão de uma mulher, porque a mulher tem que ter essa questão da retificação. Então, quando a mulher ora, o Senhor fala assim, deixa eu ouvir melhor aqui, porque eu preciso dessa retificação da mulher. Então a mulher tem que fazer o seu papel. Tem que ser uma mulher virtuosa, sim, mas ela tem que ser uma mulher de oração, para que as coisas possam acontecer. Aqui, irmãos, você vai ver que Miriam morreu, e a morte dela vai causar uma tragédia em Israel, por falta desse respeito que o povo teve com o irmão, com dois irmãos, na realidade. Pois não? Deixa eu colocar um pontinho aqui. Na realidade, a gente vai caminhando na nossa vida e o Eterno ele traz provas para nós também, para ver que nível nós estamos, né? Porque aqui em Coríntios fala que e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Mashiach. Então, assim, o Mashiach, ele não ia sair do meio deles, não ia faltar água, porque se Yeshua é quem ele é, jamais falta água, né? Mas eu vejo que nesse momento o Eterno queria ver o nível desse povo. Que nível que está? Está crendo? Vai murmurar de novo ou vai ter uma postura diferente? Porque o Eterno ele faz isso com a gente na caminhada. Porque você acha que você está demais, né? Que eu tenho 150 anos de crente e tal, já vi de tudo, né? Só que o Senhor fala assim, peraí,
peraí, deixa eu ver, dependendo da situação, como você vai se comportar. Porque o Senhor deixa a gente viver situações para ver que tipo de postura nós vamos ter naquela As nossas situação. reações. Porque se a pedra era Yeshua, por que era só falar? Porque já estava disponível, a pedra já estava lá, era só falar, né? Mas até Moshe, olha só o nível, não creu no Eterno. Olha só, por que foi o julgamento dele foi alto? Porque ele não podia errar. Todos podiam, ele não. Ele Arão, por quê? Porque o nível de revelação dele era muito alto. Então ele também não podia deixar de crer. Porque o Eterno falou, fala a rocha, é só falar, não precisa fazer nada. Porque se ela é o Messias, ele não é um burro que você não pode, você tem que ficar insistindo. Não, fala a rocha que ela vai dar água. Ele não creu no Eterno. Por quê? Estava tão estressado, aí volta de novo para a psicologia. Dependendo do nível de estresse que você se encontra, você pode ter sua fé a perder. Por quê? Porque você está tão estressado, tão assim, impregnado naquele problema, que você passa a não enxergar mais o Eterno como deveria enxergar. Você começa a não crer que ele vai tirar a água dessa rocha. Você fala, não, é impossível. Sim. E eu queria até, mais uma vez, abrir um parêntese aqui, irmãos, para a gente falar o seguinte. Toda vez que a gente está vivendo um problema, a gente tem que olhar para aquele problema e dizer assim, o que o Senhor quer me ensinar agora? Porque a gente tem que fazer isso. E não ficar se estressando com o problema. Porque o objetivo do problema é glorificar Yeshua. Não a gente passar por problemas maiores e se estressar e ainda ficar doente por causa de uma situação. Nós não podemos fazer isso, irmão. Então, Rabino, mas eu nem sempre consigo. Ok, eu entendo isso. Eu aprendi isso há poucos anos atrás que eu consegui aprender e olhar para a situação e dizer assim, eu não vou mais sofrer com isso. Por quê? Porque existe um envolvimento emocional. Existem essas conexões que nós temos com pessoas e com coisas. E a gente acaba se preocupando com isso. Então Moshe sabia quem era o povo que estava ali. Mas Moshe tinha que crer. Aí, irmãos, tem uma outra coisa que a Rebecca falou. O nível de revelação que ele tinha era muito alto. Moshe já tinha estado com o Eterno. Moshe já tinha visto coisas que homem nenhum viu. Ele viu o tabernáculo que estava lá na eternidade e o Senhor falou assim, pega o modelo e faz uma aí na terra. Você acha que isso é brincadeira? Então ele não podia realmente, não tem água, eu acho que o povo vai morrer todo mundo. Mas ele ouviu o Eterno falando, conversa com a rocha. Bate um papo com a rocha. Amado, está precisando de alguma coisa? Conversa com a rocha. Senta. Pega uma cadeira, puxa lá. Puxa o banquinho aqui. Faz como que eu estou sentado aqui. Banquinho. Yeshua, preciso conversar com o Senhor. O negócio é o seguinte, está acontecendo isso assim, assim, assado, frito e torrado. Sério, nós precisamos resolver o problema aqui. Ele vai ouvir e fazer o quê? Responder. Precisa brigar? Precisa xingar? Precisa magoar os outros? Os irmãos compreenderam isso? É só a gente sentar, chamar a rocha, falar, rocha, vem cá, deixa eu conversar com você. Por isso, irmãos, Moshe precisava ter tido essa outra postura. Isso ensina para nós que nem os grandes líderes estão isentos de errar. E que mesmo assim, quem vai cobrar o erro deles é o Eterno. E aí eu vou fazer um outro paralelo agora. Não fale mal de líder nenhum. Nunca. Nunca. Mas o fulano não interessa, ele pecou. Isso é problema dele. Nós não temos que entrar no problema dos outros. A não ser que você queira trazer problemas sobre a sua vida. Algum candidato? Só um probleminha? Quer não?
ninguém, ainda mais de líder. O líder, quem trata com ele, é Yeshua. O Espírito Santo é que vai lá e vai falar com ele. E você vai ver que Moshe aqui vai pagar o preço alto. O Arão vai morrer. E Moshe não vai poder entrar na terra por conta deste evento. Então, existem preços que o Senhor cobra de nós por conta das nossas besteiras, por falar demais. Vamos controlar a língua, irmãos. Vamos controlar a língua. Por que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Eu não estou ouvindo. Ouvir mais e falar menos. Inclusive, a tradição diz que a nossa boca ela é protegida da língua, porque ela tem os dentes e a boca e a língua lá dentro. Então tem 2 portões ainda para passar, e mesmo assim a língua dispara. Não é verdade? Então, vamos segurar, irmãos. A gente não tem problema. Porque são preços que são pagos nesse mundo aqui, não. Isso não é nem nada, não. O senhor vai cobrar aqui da gente. Você quer ter o quê na vida futura? A vida futura que eu digo é, enquanto você está vivo aqui. Você quer ter uma vida de shalom? Você quer ter uma vida de saúde e tal? Controla a boca. Em nome de Yeshua, fala só o que for necessário. Percebe? Mais uma pergunta? Temos então agora o episódio de Edom, né? Eles vão querer passar pela estrada e eles não vão deixar. E aí, irmãos, tem uma outra coisa interessante. Eu quero pegar esse bloco aqui, que vai de números 20, do 14 até o 21, esse bloco de versículos, para te falar uma coisa. Vai ter momentos que o Senhor vai endurecer a pessoa para te beneficiar. Você não entendeu, né? Às vezes a pessoa vai pegar e vai negar alguma coisa para você, vai bater de frente com você, mas lá na frente o Senhor vai pegar e vai mudar a situação para te entregar algo ainda maior. Israel precisava passar pelo território. O que aconteceu? Não vai passar. O que Israel fez? Foi lá e herdou o território. Só queria passar. Hã? Só queria passar. Só queriam passar. Não vai deixar passar. Isso vem de quem? Do Eterno. Então tem coisas, irmãos, que nós temos que ter discernimento para entender que tem coisas que é o Senhor que está fazendo. É o diabo. Ei, calma. Não põe o diabo em tudo isso, não. Pare para pensar que tem coisas que o Senhor está fazendo para que a gente possa ser beneficiado. Às vezes o Senhor fecha uma porta que você tanto queria para abrir uma outra. Você fala assim, uau, é muito melhor do que o que eu estava desejando. Então, se nós tivermos esse discernimento, nós vamos conseguir alcançar coisas fantásticas. E coisas que serão perpétuas, não passageiras. Porque quando o Senhor entrega, irmãos, é para sempre. Ele não entrega uma coisa hoje para tirar depois. Isso não é o Senhor. Por isso, a gente tem que tomar esse cuidado de entender a situação, o momento que nós estamos vivendo. Que momento você está vivendo na sua vida? A vida de cada um passa por fases, onde nós vamos sendo trabalhados por essas fases. Então eu tenho que identificar qual a fase da minha vida que eu estou. Eles estavam no deserto, prestes a entrarem em Canaã. E aquela afobação fez eles errarem, e errarem muito. Não se afobe, deixe as coisas acontecerem no tempo do Senhor. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Aqui, quem estava guiando o povo o tempo todo era o Senhor. A nuvem e a coluna de fogo. Eles só saíam quando o Senhor queria que eles saíssem. Deixe-me te pedir uma coisa. Permita que o Espírito Santo guie a sua vida
Só saia se o Espírito Santo disser assim, vai. Quando ele disser não vai, não tem. Fique esperando o momento certo para fazer as coisas. A gente precisa, irmãos, ter esse shalom. Eu estava vendo com a Rebeca, estava vendo um post antigo, e aí eu falei assim, Senhor, tem 10 anos que eu traduzi a Brit Hadashah e até hoje eu não consegui publicar. O Espírito Santo falou assim, tudo no seu tempo. Você entendeu? Aí você fala assim, poxa vida, Senhor, mas para mim já passou da hora. Ele falou, tudo no seu tempo. Então a gente tem que entender isso, irmãos. E aí, todas as vezes que eu leio esses textos, eu falo assim, puxa vida, o Senhor fez Israel ganhar as guerras. O Israel moderno agora, se eles tivessem confiado no Senhor, não tinha morrido esse monte de gente, não. Não precisava morrer tudo isso. Mas eles falam no exército, falam no Iron Dome, o domo de ferro, falam nas outras coisas, porque os nossos meninos são muito bons, porque os nossos soldados, porque é a nossa inteligência, o Mossad, não sei o que tem. Eu não vejo uma vez eles falando que o Senhor está no controle disso. O dia que Benjamin Netanyahu for lá para o muro e falar assim, Hashem, toma o controle, as coisas vão mudar muito em Israel. Mas nós precisamos orar por eles, pela mente dos governantes em Israel, para eles conseguirem enxergar Yeshua. Por favor, irmão, como é que você enxergou Yeshua? Foi uma revelação, não foi? Eles precisam dessa mesma revelação, irmãos. Então, é que o Senhor possa dar essas vitórias para os nossos irmãos lá em Israel também. E agora, a guerra parou. Ela não acabou, ela parou. Eles ainda vão resolver o negócio lá. Você pode ficar tranquilo. Então, eles estão fazendo o quê? Se preparando para ações cirúrgicas. E é interessante, irmãos, que quando você lê a Torá, as palavras que são usadas na Torá são muito exatas, são cirúrgicas. Rabino Shaul escrevendo em hebraico é um negócio demais. Palavras cirúrgicas, para poderem falar de coisas que têm um significado amplificado quando você é judeu e entende um pouco de Torá e de tradição judaica. Então, tudo que é feito aqui tem um propósito. Esse bloco aqui está aqui para ensinar a mim e a você a esperar as coisas no tempo certo. E quando algo acontecer, quando você entrar numa guerra, não é para perder, é para ganhar. Porque quem vai lutar não somos nós, somos o Senhor. Aí tem, foi Ezequias, ou Josias, Josafá, foi lutar, colocou os sacerdotes e os levitas para cantarem. E os levitas foram cantar o quê? Rodou. Uma outra arma de guerra espiritual. E essa palavra vai aparecer lá no livro de Romanos, na Brit Hadashah, também com uma referência muito interessante em hebraico. Então, se você parar para pensar, o Senhor deu tudo para a gente. Olha as estratégias de guerra que vêm do céu. Mas eu não posso querer fazer do meu jeito. Não dá. Ah, Rabino, mas eu não sei. Vamos aprender. Vamos juntos aprender isso. Mas nós não podemos achar que nós vamos sempre fazer as coisas, bater de frente com o Senhor, e as coisas darem errado. Aí depois, as pessoas ligam para a gente. Rabino, já vou falar com o senhor. Aí eu já falo assim, meu pai, o que será agora? Ou então com a Rebete, né? Quando liga para a Rebete, ela fala assim, espera aí que eu vou parar aqui para te escutar. Aí eu estou perto e falo assim, Yeshua, tem misericórdia. Os irmãos entenderam? Eu até estava vendo já vou passar para você, calma. Estava vendo até um post, né, que uma pessoa escreveu assim, que ninguém liga para o pastor para falar assim, pastor, está tudo bem, vem aqui em casa, tá? Que eu preparei uma comidinha para o senhor, vou fazer um churrasco para o senhor aqui, só para dizer que eu te amo. Né? Mas quando liga, como diz o pessoal por aí,
É BO, é boletim de ocorrência mesmo. Vai, Rebécia, pergunta. Não, eu ia só colocar um negocinho aqui também, que na realidade o Eterno deu chance para Edom de fazer o bem, né? Aquele teve chance, porque Israel ele não queria lutar, ele só queria passar pelas terras. Outra coisa que ele falou, eu tenho dinheiro para pagar. Qualquer coisa que eu comer ou beber, eu te pago. Eu te pago. Então, assim, não tinha sentido ele não deixar passar. Então, ele perdeu a oportunidade de fazer o bem aqui. E ele vai levar um preço alto em Obadias. Obadias vai falar sobre Edom. E vai falar sobre isso aqui. De que ele não deixou o povo, os irmãos. Não está falando de... Está falando, vocês não deixaram os irmãos passarem. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter que pedir, Senhor, que não seja eu para ficar com o coração duro, que seja o ímpio lá, mas que isso não use a minha vida para que meu coração fique duro, para a hora que alguém precisar vir até mim, eu possa fazer o bem, né? Porque o Senhor também conhece o coração e fala assim, então eu vou deixar endurecer, porque depois eu tenho que dar um castigo grande. Misericórdia. Que não seja a gente, né? Que a Por gente favor, né? não seja essa pessoa que já está no mover e eu quero falar, então agora eu vou endurecer mais, porque eu quero bater, então deixa eu endurecer mais. E outra coisa, irmãos, uma coisa que a Rebécia falou aqui que me veio uma coisa à mente. Nós temos dinheiro. Sim. Amém. Jesus. Misericórdia. Nós temos dinheiro, irmãos. Amém. Isso. Eu não quero nada de graça. Israel, eu vou pagar. Eu faço questão de pagar. Aí a Rebécia matou a questão. Se Edom dissesse assim, eu vou ofertar isso para vocês, pode passar. Por favor. O que o Senhor tinha feito com Edom? Não tinha tirado deles o território. Irmãos, pare para pensar. Nós, todas as vezes que alguém faz o bem para outro, isso volta para nós. Isso vai voltar para Edom, irmãos. Edom hoje é o Império Romano. Isso vai voltar para eles, irmãos. O julgamento vai ser terrível sobre o Império Romano. Vocês estão entendendo isso? Mas a origem disso está lá atrás. Não quis ajudar o irmão? Deixa que no futuro eu vou cobrar de você. Só que quando eu cobrar, a cobrança vai ser muito grande. Por quê? Por que falou de irmão? Porque está falando de Esaú. Vocês estão entendendo? E esse negócio não é só isso, é uma questão familiar lá atrás. Que Esaú podia ter feito tudo para ajudar o irmão. Não, eu vou seguir pelo outro caminho. E agora vai ver, nós vamos ver o resultado disso lá na frente. Pois não, minha irmã? Eu creio que se o Eterno tivesse endurecido o coração, tipo, ter colocado a barragem ali, né, vocês não vão passar. O povo não saberia como se defender. Sim. Né? Não teria administração do território. Então eles aprenderam a lição de que às vezes o Eterno, tantas outras vezes, o Eterno endurece os corações, igual o Faraó, endurecia, né? Porque senão teriam sido libertos. Porque daí eles conseguiram alcançar a bênção. Sim, e o Senhor usa esses momentos para ensinar lições para a gente. Agora, óbvio que eu tenho que aprender. E por favor, vamos aprender de primeira. Amém. Ok? Para não precisar ficar, né, voltando. É igual videogame, né? Vou usar aqui um negócio que você conhece bem. Por que a pessoa não passa de fase? Porque ela comete algum erro. Por favor, vamos passar de fase de primeira, irmãos, por gentileza. A gente não tem que ficar batendo e depois apanhando o Senhor, falando, ai Senhor, porque eu não estou aguentando. Puxa vida! Misericórdia, vamos passar de fase logo. Vamos aprender a lição e bola para frente aí. Pois não. Também só uma observação. O senhor colocou que a gente precisa entender que tem que ficar numa hora que é para ficar, né, só para ter certeza. E o outra, como cada um está numa fase, muitas vezes o Eterno também manda a gente está numa fase cômoda, né? E aí o Eterno manda avançar e a gente fica pensando, será que é agora? Vamos deixar para amanhã. E isso também depende da fase que você se encontra.
E às vezes a gente escuta uma palavra, então agora é para ficar. Não, na verdade, você não. É o outro que é para ficar. Você já entendeu que você tem que ir e está cozinhando e você está perdendo tempo. Então, cada coisa no seu contexto. Foi o que eu falei, cada um de nós aqui está passando por um momento da sua vida. Então, muita coisa que vocês estão passando, nós já passamos. Nós já vencemos, por isso hoje nós temos condições de te ajudar, te aconselhando. E a gente dá um conselho para os irmãos, com base na experiência, na vivência que nós tivemos. E quando a gente dá um conselho para você, é para você não passar o que nós passamos. Porque não foi fácil, né, Rebeca? Nós passamos por um deserto terrível e nós temos que aprender. Então, qual é a lição? É crer, é persistir, é permanecer, é olhar para Yeshua e falar: se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Entende isso? Então, nós precisamos parar para vivenciar isso aqui, porque o Senhor, tudo que Ele prometeu aqui para Israel, Ele fez literalmente. Lógico que, dependendo daquilo que a pessoa vivenciou no deserto, ela não conseguiu passar pelo deserto. O deserto, que era lugar de passagem, se tornou um cemitério para essa pessoa. Por favor, que o deserto seja para você só um lugar de passagem. Não morra no deserto. Não morra. Não deixe o diabo te enganar. Porque aqui várias vezes os demônios se levantaram e muitas pessoas morreram. E daqui a pouco vai morrer mais gente. Por quê? Por enfermidade? Mas foi por causa do pecado. Isso aqui é uma coisa muito interessante que eu já falei para os irmãos. Ninguém morreu no deserto de enfermidade. Aquela nuvem, aquela coluna, Yeshua, no meio do povo trazia o quê? Vida e saúde. Oh Senhor, e não precisava de nada disso, mas eles morreram pelos seus próprios pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você: Yeshua está aqui. Ele quer curar, quer tocar na nossa vida, quer nos restaurar. Não precisa, espera que a bênção vai vir. Basicamente era a incredulidade, né? Porque estava tudo ali. E ainda deixava suscitar a mente, trabalhava-se na mente para não crer. A nuvem estava ali, o fogo estava ali, os milagres estava tudo presente, Yeshua estava presente. E aí o povo não cria. E aí levou o que levou o Moshe. Era para falar, era só crer, mas precisou tocar, levantou a ira, precisou ter a matéria. Você sabe que você me fez lembrar de Tomé, né? Eu preciso ver para crer. O povo lá viu e não creu. E Yeshua vai dizer o quê? Bem-aventurados os que não viram, somos nós. Somos nós. Você está entendendo? Então eu não preciso que tenha uma nuvem aqui, não preciso que venha um anjo aqui e fale assim: olha, faça isso assim. Nós não precisamos disso. Nós já temos na palavra. Rabino, se vier para a gente é prêmio, é lucro. Mas não é uma necessidade para que eu possa dar um passo. Como a Andréia falou, se o Senhor te colocou já num lugar e falou assim: vai, meu filho, corre. Se ele falou não vai, senta e espera. Não queira ir. Você vai ver que quando a gente faz as coisas no tempo certo, tudo dá certo, tudo. E é uma coisa interessante, porque as portas, né? A gente usa esse chavão, né? As portas vão se abrindo. E quando você vê, já aconteceu. Não corra atrás da bênção. Nós vamos estudar isso aí em Deuteronômio, diz assim: e estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não corre atrás dela, ela corre atrás de você. Então não precisa ficar apavorado. Obedeça. Lembra do Shema? Ouve e obedece. Eu queria voltar aqui pegar uma
da ideia aqui, sobre Eclesiastes 3. A gente tem que saber em que ponto a gente está. Está no tempo de dançar? Dance! Não fica olhando o outro que não pode dançar, não, meu filho. Dance! O seu tempo é de dança, dança. É tempo de ficar quietinho? Fica quietinho. A gente saber entender o tempo que tem um propósito, né? E a gente viver o tempo da gente. Porque às vezes a gente está dançando, o outro está dançando, a gente quer que o outro fique triste também junto com a gente. Não, mas peraí, eu já passei da tristeza, agora eu estou no tempo de dança, eu sei que está na tristeza, porque você tem que passar por aquilo. Se a gente começasse a entender isso, a gente não fica, tadinho, fulano e tal. Não, tudo tem um propósito bem definido no coração do Eterno, e esse tempo é necessário para que a gente possa viver aquilo que o Eterno quer. Sim. Que a gente está na mão do Eterno, Ele não vai deixar a gente solto pela vida. Outro ponto que eu queria colocar para encerrar aqui, o meu, é que o justo, ele vive pela fé. Não é o crente que vive pela fé, é o justo. Então, olha que interessante, se eu creio, eu também sou considerado justo. Olha que tremendo. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a crer, de falar assim, peraí, mesmo que não tenha água, mas o Eterno não vai me desamparar. Ele sempre trouxe água, por que agora ele vai me deixar morrer de sede? Agora que eu estou no final, eu vou morrer na praia, como diz o povo, né? Vou morrer aqui agora, e as promessas que ele tem para mim? Eu não vou morrer, né? Sim. Mudando de assunto, agora quem morre é Arão. Ela falou, não vou morrer, mas Arão vai morrer aqui. Agora é hora de Arão morrer. E uma coisa interessante, irmãos, que quando eles partem de Cádiz, eles chegaram ao Monte Hor, o Eterno fala com Moshe e Arão, e diz assim, Arão será recolhido a seu povo. Veja, vou ler de novo. E falou o Eterno a Moshe e a Arão no Monte Hor. Quando Moshe ouviu que Arão ia ser recolhido, Arão também estava ouvindo. Está claro isso para os irmãos? Está aqui no texto. Tá? Então, ele diz assim, porque não entraram na terra de Israel que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes à minha ordem nas águas de Meribá. Toma Arão e a Elazar seu filho e faz-o subir ao Monte Hor. Desce Arão nas suas vestes, veste-as em Elazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. A ordem era, claro, suba até o Monte Hor, leva Eleazar, porque Elazar vai tomar o lugar de Arão. Vai haver uma transmissão de função. Arão morre, o filho fica no lugar. E aí tem uma coisa interessante, porque ele foi, o Midrash diz que Moshe foi tirando as vestes de Arão para colocar em Elazar. Enquanto ele tirava as vestes de Arão, viu um anjo e colocava uma veste equivalente nele. Ou seja, o primeiro sumo sacerdote de Israel vai ser sempre o primeiro sumo sacerdote, até na eternidade. Um privilégio que aquele homem recebeu. E ele recebeu roupas celestiais. E aí uma coisa interessante, porque o Midrash diz que o Senhor chegou e deu um beijo em Aharon, e esse beijo o levou. Eu queria falar uma coisa para os irmãos. Essa é a morte do justo. A morte mais linda que tem. O justo morre desse jeito. Então, aqui houve essa transmissão de cargo, vamos chamar assim. Quando Aharon encerrou, acabou o tempo dele, você não vai morrer entre o povo. Outra coisa interessante, ele morre sozinho, junto com Moshe e Elazar, e com o Senhor. E ali ele foi sepultado, no Monte Hor. E a partir desse momento, Elazar é o Cohen Agadol. Ele já desce como Cohen Agadol. Então, olha só que coisa interessante. E o mais impactante agora, diz assim, o verso 29. Vendo, pois, toda a congregação que Aharon era morto, choraram a Aharon 30 dias. Toda a casa de Israel. Percebeu a diferença?
Com Miriam não houve qualquer manifestação. Com Aharon, 30 dias de luto. Aí eles guardaram o luto junto com Moshe. Misericórdia. Parece que eles devem ter sido impactados, falando assim, poxa, nós aprendemos, fizemos besteira com os dois, agora não vamos fazer mais de novo. Agora chora 30 dias junto com Moshe. Quer dizer, passou o período de 7, passou 30 dias, e eles choraram por causa do líder que eles tiveram. Inclusive o Midrash fala que Aharon era um pacificador. Vocês vão se lembrar de alguma coisa? Hã? Bem-aventurados os pacificadores. Felizes são esses homens. Quem sabe se Yeshua estava se referindo a Aharon? Né? Porque ele tinha esse perfil. Então uma das coisas que a gente tem que fazer, irmãos, enquanto puder, enquanto estiver em nós, vamos ter paz com todos. Amém. Amém. Que aquele momento de ira não saia de nós. Pode vir até nós, mas nós não sejamos a sua origem. Os irmãos entenderam isso? Para que a gente não passe por certas situações que são muito desagradáveis. Uma pessoa irada é uma pessoa que perde o controle e acaba causando muitos problemas. Perde a razão. A Andréa pode falar um pouco disso, né? De acordo com a psicologia, né? Porque a pessoa, ela irada, ela fica cega. Isso é uma verdade, irmãos. Isso é com qualquer pessoa. Você vê que em Moshe aconteceu isso. Não enxergou, não ouviu, não obedeceu o comando do Senhor, foi lá e... A pessoa irada, ela faz qualquer coisa. Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte, é melhor afastar a ira de nós. Ou seja, como diz a palavra, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira tem que ser momentânea, não dá para ficar cultivando a ira, porque ela vai virando, né, raiva, ódio e raiz de amargura. Aí quando ela chega em raiz de amargura, já quer matar o outro, e a pessoa que chega nesse ponto, ela é capaz de matar o seu semelhante, entendeu? E ela fica enferma. Quem deixou cultivar a raiz de amargura, misericórdia. Você entendeu que o nome raiz, o que ele diz? É uma coisa que está dentro do coração de uma pessoa e já criou raízes. Aquilo já foi para as profundezas do coração. Irmãos, quanto tempo uma planta leva para criar boas raízes e ficar firme na terra? Vamos falar de uma árvore. Alguns anos, né? Então você imagina que uma pessoa dessa, cultivou isso durante anos. E aí ela tem uma doença, e ela vai no psicólogo, e ela fala, mas eu estou passando por isso. Primeiro ela vai no médico. O médico faz aquela bateria de exames e não acha nada. Fala assim, o senhor não tem nada, a senhora não tem nada. Mas eu estou sentindo, doutor. Mas os exames estão dizendo que a senhora não tem nada. Aí vai descobrir que o problema não é físico, o problema é psicossomático, ou seja, é espiritual, é emocional. Aí vai ou no rabino, ou no pastor, ou em alguém, ou vai no psicólogo, e aí descobre que o problema é raiz de amargura. E que ela não precisava ter passado por tudo isso, se ela tivesse perdoado. E aí? Está faltando, né, irmãos? Tem hora que a gente precisa lembrar disso. E outra coisa, irmãos, nós que somos judeus messiânicos, precisamos lembrar o seguinte: todo ano nós passamos por uma festa chamada Yom Kippur. E antes de chegar em Yom Kippur, nós já temos que ter ajustado as coisas com nossos semelhantes. Não sabem disso. Para depois poder ajustar com o Hakadosh Baruch Hu. Adianta a gente vir para a congregação aqui, fazer o Yom Kippur, fazer as rezas e tudo mais, chorar e tal. E se está com problema com o semelhante? Mas já não ouviu a nossa oração? Ou a oração de quem falou aquilo? De quem fez aquilo? Não. Se eu não conseguir perdoar a pessoa que eu estou vendo, aí eu vou querer que o Senhor me perdoe? Ah, não. Por favor, irmãos. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa situação. Para a gente não cair
nas garras do inimigo. Mais alguma coisa aí sobre a morte de Aharon? Os irmãos entenderam isso? Então, mais uma vez, irmãos, nós vamos ver aí uma outra questão, lá em Números 21, do 1 ao 3, que quando Israel vinha pelo caminho dos espias, ele peleja contra Israel e leva alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Eterno, dizendo que se eles se entregassem o povo na mão, o Senhor destruiria as suas cidades, e essas cidades, elas seriam, tudo que tem delas, seriam consagradas ao Senhor. Então o Senhor entrega nas mãos deles essas cidades. Mais uma vez, irmãos, uma batalha que é resolvida primeiro com oração, para depois ter ação. Então, antes de fazer qualquer coisa, ore. Você entendeu o que eu falei? Qualquer coisa, ore. Eu e o Rebece temos o hábito, né? Antes de sair de casa, a gente pega e ora. A gente pegar o carro, sair de casa. Antes de ir para o supermercado, antes de ir para uma reunião, antes de ir para qualquer lugar, a gente ora. Por quê? Para que o Senhor guarde a gente. Antes de eu começar meu dia de trabalho, eu vou lá continuar escrevendo os meus livros. O que eu tenho que fazer, Senhor? Espírito Santo, qual que é a direção de hoje? Como é que nós vamos fazer? Eu vou mexer em quê, Senhor? Eu vou gravar um vídeo. Espírito Santo, por favor, me ajuda aqui. Não é só conhecimento, irmãos. Não adianta eu chegar para você e dizer assim, eu tenho lá o meu conhecimento, eu fiz doutorado e etc e tal. E daí? Se o Espírito Santo não estiver passando óleo, não estiver trazendo algo novo para essa palavra, ela vai ser só uma palavra bonita. E às vezes nem é bonita. Entendeu? Então não adianta. Por isso que para qualquer coisa tem que orar e o Senhor entrega a vitória na nossa mão. Aqui é o segundo caso, a segunda batalha que eles vão entrar e o Senhor vai na frente. E a Rebeca tem essa mania, né? Ela fala assim, vai à nossa frente. Vai à nossa frente e desmantela o inimigo diante de ti. Então, a gente precisa ter essa noção dessa batalha espiritual que nós vivemos. Dia após dia. E o inimigo ele vai tentar fazer de tudo para nos derrotar. Mas, quando nós estamos na direção correta, orando, buscando ao Senhor, Ele vai nos dar não só o caminho, mas as estratégias para que nós possamos fazer aquilo acontecer. E outra coisa, irmãos, quando o Senhor fala, faça algo, corre e faz. Porque quanto mais rápido você fizer, mais rápido vem a resposta, ou o resultado. Entendeu? Então, isso é muito simples. A gente não pode ficar procrastinando. Senhor, eu não sei se eu vou fazer, será que eu vou, será que eu não vou? Entendeu? É simples assim. Então, só mandou fazer, corre e faça. Não interessa o que seja, vai e faça. E deixa o Senhor estar à sua frente para poder resolver o restante. Porque aquilo vai gerar uma conexão para a sua vida. De repente, o Senhor quer levar você para viajar. Para fora do Brasil. Eu vou mais uma vez tocar no mesmo ponto. Passaporte em dia? Está tudo certinho? E se o senhor disser assim, você tem que viajar. E vai ter gente correndo. Vou entrar na internet para fazer o passaporte. Vou marcar a entrevista. Vou pagar. Agora eu vou correr. Vou lá. Meu Espírito Santo já falou com você antes. Por que não obedeceu? É lógico, o Espírito Santo fala conosco. Por isso que eu estou dizendo para vocês, estas batalhas aqui são muito interessantes, porque elas têm um fundo espiritual muito poderoso. Ela tem uma lição para ensinar a gente, não só de obediência, mas de urgência. Ouviu, obedece rápido. Eu sou chato para te falar sobre isso, porque a gente precisa dessa lucidez de ouvir e falar assim, eu vou obedecer rápido. Porque todas as vezes que Israel obedeceu, o resultado veio. Alguma pergunta, irmãos? Ou senão eu vou falar do último assunto. Números 21, do 4 ao 9, vai falar sobre o povo
ficam angustiados no caminho, eles falam contra Elohim e contra Moshe, dizendo o seguinte: por que nos fizeste subir do Egito para morrer, para que morrêssemos nesse deserto? Escuta o que eu vou falar agora. Pois aqui não tem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Eles estavam falando do quê? Maná. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem é o maná? Yeshua. O que eles estavam falando? Yeshua é vil. Uau! Espera aí. Esse pão que desce do céu, que me alimenta todo dia, eu estou chamando ele de desprezível. Porque a palavra vil é a mesma coisa que desprezível. Irmãos, imagina alguém chamar Yeshua de desprezível. Vai ter consequência? Óbvio. Hã? Óbvio, vai. Como vai? Então, o que o texto diz? Diz o seguinte: então o Eterno ouviu, então o Eterno mandou entre o povo serpentes ardentes que picavam o povo, e morreu muita gente em Israel. De novo, a boca fazendo besteira, abrindo a porcaria na boca para fazer isso. Irmãos, eu fico revoltado de ver uma coisa dessa, tendo experiências como tiveram. Nós não podemos cair nisso, irmãos. Cuidado. Olha só, as serpentes vieram, picaram o povo, morreu muita gente. Aí o povo disse: havemos pecado por quanto temos falado contra o Eterno e contra ti. Depois que morreu, agora vem os outros arrependidos. Mas precisou morrer primeiro, ter prejuízo. Olha o que eles vão dizer agora: ore ao Eterno que tire de nós essas serpentes. Essa frase vem de onde? Qual é o paralelo que essa frase tem na Torá? Faraó. Quando vinham as pragas, Faraó falava assim: ore ao Eterno para que tire isso de nós. Vocês entenderam que a estrutura de pensamento deles ainda está alocada no Egito? Por favor, irmãos, preste atenção, mude o padrão da sua mente. Nós não temos que pensar como o mundo lá fora, como o Egito. Nós temos que pensar como a palavra manda que nós pensemos. Nós temos que olhar para as coisas e crer, e profetizar que aquilo vai acontecer na nossa vida. E falar assim: Yeshua é tudo para mim. Se as pessoas lá fora estão dizendo que Yeshua não, eles não querem Yeshua, estão dizendo um monte de coisa contra Yeshua, cada um com seus problemas, eles que se virem. Nós vamos confessar que Yeshua é o Senhor, que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador. Aí, irmãos, mais uma vez Yeshua vai aparecer aqui. Então Moshe orou pelo povo, e disse o Eterno a Moshe: faz uma serpente ardente, põe-no sobre uma haste, será que viverá todo que sendo picado olhar para ela. Ou seja, não adianta você orar não, agora a oração não vai adiantar. Coloca ela numa haste, e todo mundo que for picado e olhar, essa pessoa vai ser salva, ela vai ser curada. E foi o que aconteceu. Então, mais uma vez, irmãos, Yeshua aparece aqui. Todos aqueles que olham para Yeshua, todos aqueles que creem em Yeshua, segundo aquilo que Yeshua disse, a pessoa recebe salvação, porque foi picado pelo veneno da serpente chamada Satanás. E nesse mundo, quantas pessoas estão envenenadas com isso? E nós temos o poder de levarmos para eles o antídoto através da palavra do Eterno. E hoje, a gente precisa aprender a pegar essa palavra e falar assim: toma aqui, ó, esse aqui é o antídoto contra a picada da serpente que você recebeu. Você está morrendo, mas eu quero dizer para você que você ainda tem condição de viver.
Tem hora que não adianta orar, irmãos. Não é oração. É você entregar alguma coisa para essa pessoa. Falar assim, toma aqui, lê isso aqui. Assiste esse vídeo aqui. Toma essa palavra aqui. Os irmãos estão entendendo? Moshe precisou fazer isso. O Eterno não aceitou que ele orasse. A oração não bastou. Ele precisou de algo físico para que as pessoas olhassem e dissessem assim, agora eu sei que essa serpente vai me trazer vida. Por quê? Porque os nossos sábios dizem que aquela era a serpente sagrada que simbolizava uma chia. De novo eu vou falar uma coisa para vocês. Se aquela serpente na haste simbolizava uma chia, como que eles não conseguem fazer o paralelo com Yeshua? Os irmãos entenderam? A única explicação tem em Romanos capítulo 11. Porque o Eterno endureceu em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. É a única explicação que tem, irmãos. Deles estarem desse jeito e não conseguem enxergar Yeshua. E são tantas evidências que é impressionante. Não dá, irmãos, aqui, se eu fosse falar para vocês, a gente ia passar dias ensinando. Porque são muitos paralelos que tem na tradição rabínica, que você olha e você fala assim, só uma pessoa pode ter cumprido isso, não tem outro jeito. E mesmo assim, eles não aceitam que seja Yeshua. Para mim terminar, irmãos. Só um pontinho por causa de Yeshua. Lá em Tá vendo que eu ia terminar? 1 Coríntios 10, 9, para falar que essa serpente é Yeshua e outra. Eles falaram do maná e estavam falando do próprio Mashiach, né? E não tentemos a Mashiach, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Quer dizer, Yeshua está aqui, né? Está no maná, esse pão é vil, e está na serpente, né? Porque vai ser levantado. E outra, não era só olhar, né? Teria que ter um arrependimento da parte deles, de arrepender e olhar e falar, eu quero ser salvo, né? Sim. Olhar para aquela serpente e ser salvo. E outra coisa que irritou também o Eterno é que eles mentiram. Nós não temos pão e não temos água, mas o pão não era maná. E a água não acabou de sair da rocha, que custou a entrada de Moshe. Então ele falou, a gente não tem pão e nem água aqui. Então isso irritou e falou, eu não quero espiritual, maná espiritual, né? Eu quero físico. Eu quero o Egito, eu quero pepino, cebola, tudo que tiver lá eu quero. Alho, eu não quero comer o espiritual. A gente às vezes brinca, né? Convida o irmão para um serviço de oração, não posso, não sei o quê. Convida para o churrasco. Não, churrasco dá para mim. Né? Então, assim, a diferença entre o espiritual e o carnal, assim. Então é isso, né? Pode pegar o gancho. Pode falar, vai. É só o gancho, sabe? Pegue, ganchei. Eles tinham o pão e era vil, né? E aí isso é muito real nos nossos dias, que é a ingratidão. Nós temos o que a gente mais precisa, que é Yeshua. Mas parece que existe né, uma insatisfação, quando o outro tem sempre mais, e aí você quer mais, mas não reconhece que Yeshua é o seu sustento. E o que você tem neste momento é para a glória do Eterno. Sim. E aí se prostra, porque cai, porque é picado. Aí cai e de baixo a gente só tem uma escolha, é olhar para cima e pedir a misericórdia e crer que o Senhor é que pode nos libertar. É verdade. Então a ingratidão está bem presente. E só lembrando, irmãos, que cada um está numa fase de vida. Vai ter um irmão que você vai falar assim, o irmão está na fase XYZ, está voando. Mas por quê? Porque lá atrás ele precisou rastejar, passar por uma série de coisas até ele chegar onde chegou. Então, às vezes, a gente faz comparações erradas, achando que eu tenho que ter o mesmo que o outro, só que a minha fase ainda não é a fase do outro. Então, não dá para mim fazer igual, não dá para mim querer igual sem pagar o preço. Tudo tem um preço, irmãos. Não dá para a gente querer almejar essas coisas sem passar por essas fases, sem
ser trabalhado para tal. Eu falo sempre para os irmãos aqui, por que nós todos não somos ricos ainda? Nós não estamos prontos para isso. Imaginou? Nós tivemos um caso na congregação, agora eu vou terminar, de uma pessoa que ela estava quebrada, mas assim, destruída totalmente. E nós começamos a orar e jejuar pela pessoa e tal, e ela começou a se levantar, e quando ela estava boa, bem, já estava com 2 carros, moto, com casa, com... o trabalho dela, ele trabalhava por empreitada, ele estava com mais de 1 ano fechado de negócio para poder fazer, para construir, e aí, um dia chega para mim e fala assim, Rabino, eu estou indo embora. Eu falei, como assim? Por que você está indo embora? Não, porque já resolveu toda a minha vida, eu já estou com 1 ano garantido aí, agora eu vou procurar outras coisas para mim fazer, e obrigado por tudo, shalom, estou indo embora. E nós quase fomos embora. Lembra que a André acabou de falar de ingratidão? Então, enquanto estava precisando, a gente estava junto clamando. Depois que recebeu tudo, são orações, estou indo embora. Nós vivemos isso, não estou contando alguma coisa que aconteceu, que eu ouvi. Nós, eu e Rebeca, vivemos isso. Então, tem hora, irmãos, que a gente não está preparado para receber. Porque se eu e você conseguimos ser bondosos, generosos, isso vai voltar para nós numa medida fantástica. Vai vir sacudido, recalcado e transbordante. Mas eu tenho que fazer isso. Ah, Rabino, mas eu não tenho recurso para fazer. Aí Yeshua disse assim, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. A equação é simples. Para a gente resolver, é muito fácil. Eu preciso terminar. Pode falar, vai. A última pessoa falar e depois eu vou terminar. Então, Rabi, a questão das picadas da serpente com o povo do fogo, eu estudei muito essa paraxá essa semana, e eles não perceberam que a serpente sempre esteve ali. Sim. E alguns outros bichos do deserto, né? Então, quando o perigo da pessoa não saber o que está falando, e Deus que vai falar, e acabar blasfemando, ofendendo o Eterno, é ele soltar essas pedras. Porque o Eterno permitiu, né? Ele retirou a mão dele nesse momento, no momento da blasfêmia, né? E aí que tá, a gente vê as pessoas hoje atribuindo a desgraça dela a Deus. Ela não fez nada, o culpado é o Todo-Poderoso. Exatamente. A culpa é minha, eu lanço em quem eu quiser. E a gente convida as pessoas, vamos ouvir uma palavra, é o que a Rebeca falou. Não, hoje não dá, a vida da pessoa parece que começa um problema ali. Porque elas mentem e inventam muita coisa. Verdade. Daí, quando ela chega a alcançar aquilo que ela profetizou para a vida dela, hoje eu preciso ir. É verdade. Esse é o problema. É verdade. E a frase é essa, eu não preciso mais. Eu alcancei o que eu precisava. O que eu queria eu alcancei agora, eu vou seguir um outro caminho. Foi o que nós ouvimos. Entendeu? Mas, Baruch Hashem, você que me acompanhou até agora, que o Todo-Poderoso te abençoe em nome de Deus. Nós vamos nos ver na nossa próxima paraxá. Um beijo no seu coração. E favorite esse vídeo, clique no sininho para receber as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Te vejo na próxima semana. Shalom, shalom, shabbat tov, toda rabá.